Filho e herdeiro do empresário Edson de Godoy Bueno, falecido em 2017, ele hoje controla a maior empresa de medicina diagnóstica do Brasil e da América Latina. Sejam muito bem-vindos ao canal Interesse Indomável e hoje vamos conhecer Pedro de Godoy Bueno, o bilionário mais jovem do Brasil. Antes de a gente começar, já se inscreve aí embaixo para você receber os próximos vídeos assim que eles forem lançados. E vamos direto pro vídeo. Pedro de Godoy Bueno é filho de Edson de Godoy Bueno e Solange Medina. E hoje, com 29 anos, ele é o bilionário mais jovem do Brasil. Antes da gente falar sobre o Pedro, a gente precisa falar um pouco sobre o pai dele, o Edson de Godoy Bueno. O Edson foi fundador da Amil, uma empresa de assistência médica brasileira fundada em 1978. Em 2012, a Amil acabou sendo vendida pela incrível quantia de 10 bilhões de reais. E infelizmente, em fevereiro de 2017, Edson acabou falecendo durante uma partida de tênis na sua casa. Depois desse pequeno resuminho aí sobre o Edson, o pai do Pedro, vamos conhecer agora um pouco mais da vida do Pedro. Não se tem muita informação sobre a infância do Pedro, mas a gente sabe que as coisas começaram a acontecer muito cedo na vida dele, principalmente na questão profissional e na questão do empreendedorismo. Quando o Pedro tinha 15 anos, mais ou menos, ele tinha um sonho de estudar fora do Brasil, conhecer novas culturas, novas pessoas, respirar novos ares, mas seu pai era contra isso. Ele queria que o Pedro ficasse no Brasil e fizesse estágio dentro da empresa da família. Como naquela época o pai do Pedro já estava com alguns problemas de saúde, principalmente os problemas cardíacos, eles decidiram que seria melhor que o Pedro ficasse no Brasil e convivesse, interagisse e aprendesse com o pai. Já que ele acabou ficando no Brasil, ele decidiu cursar faculdade e logo aos 16 anos ele já entrou no curso de economia na PUC-Rio. Durante o tempo que ele estava lá fazendo faculdade na PUC, ele também fez estágio dentro da empresa da família, a Amil. E quando ele tinha 20 anos, ele participou do programa de trainees do banco BTG Pactual. Trainee é basicamente uma pessoa que passa por um treinamento para um cargo específico dentro de uma empresa. É uma coisa muito comum entre as pessoas que ainda não têm muita experiência no mercado de trabalho e na área que ela vai atuar. Então eles acabam fazendo esse programa de treinamento, esse programa de trainees. Naquela época que ele estava nesse banco BTG, apesar dele trabalhar muito, ele falou que ele trabalhava tipo das 8 da manhã até meia-noite, às vezes mais que isso, era realmente o dia inteiro trabalhando. Ele disse que foi uma experiência incrível e que ele conseguiu aprender muito com essa experiência. Naquela época o pai do Pedro era contra essa ideia dele trabalhar ou fazer estágio em uma outra empresa sem ser a Amil, mas o próprio Pedro achava que era muito importante para o próprio desenvolvimento dele, ele ter essa experiência de trabalhar em uma outra empresa sem ser a da família. De acordo com o Pedro, trabalhar dentro da empresa da família te coloca numa bolha, porque tipo, ninguém te dá bronca, ninguém te enfrenta, e isso acaba atrapalhando e atrasando o seu desenvolvimento profissional. Então, já que o pai dele era contra ele trabalhar em outra empresa sem ser a da família, mas ele queria muito isso, ele passou um tempão tentando convencer o pai dele, uns 6 meses, mas nunca dava certo. O pai dele sempre negava, nunca deixava, e uma coisa muito interessante foi o jeito que ele encontrou para fazer o pai dele deixar. Teve um dia que ele chegou no pai dele e falou assim: pai, eu fico na Amil, mas todo dia depois que eu sair da faculdade eu vou pra praia, vou curtir a vida, não vou mais me dedicar a nada. E daí o pai dele acabou deixando, porque ele achou que era melhor o filho dele trabalhar, mesmo que fosse em outra empresa, do que ficar só curtindo a vida, ficar sem fazer nada, sem trabalhar. Então por isso o pai dele acabou deixando ele ir fazer esse programa de trainees lá na BTG. Depois de um período de uns 2 anos na BTG, ele acabou voltando pra Amil, né, a empresa da família dele. E isso aconteceu bem no mesmo ano em que a Amil foi vendida para o United Health, uma empresa de saúde gigante dos Estados Unidos. Depois da venda, como estava cheio de dinheiro, o Pedro não perdeu tempo e começou a montar uma gestora de investimentos. E com isso ele começou a investir em várias empresas, incluindo a DASA, D-A-S-A. A DASA é a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina e uma das maiores do mundo. Eles contam com mais de 30 laboratórios na sua rede, mais de 700 unidades de atendimento, mais de 2.000 médicos, 5.000 tipos de exames diferentes e todos os anos eles realizam mais de 250 milhões de exames. Após um tempinho aí, o Pedro acabou sendo convidado a assumir o cargo da presidência desse grupo de laboratórios. E acabou assumindo o cargo em janeiro de 2015, quando ele tinha apenas 24 anos, sendo considerado o CEO de uma empresa de capital aberto mais jovem do Brasil. Na época, muitos sócios e colaboradores foram meio que contra o Pedro assumir a presidência da empresa. Afinal, ele tinha só 24 anos e uma carinha de criança e estava assumindo a presidência de uma empresa que na época valia 3 bilhões de reais. Mas apesar de algumas pessoas serem contra, o Pedro tinha o respaldo do pai
dele, que tinha assumido o controle das ações da DASA. O próprio Pedro disse que muita gente acha que foi o próprio pai que indicou ele ao cargo, mas que na verdade não foi, e sim foi um conselheiro independente que indicou ele ao cargo. Ele disse que seu pai era até meio que contra ele assumir a empresa naquela idade, porque isso era um desafio muito grande e poderia acabar queimando a imagem do filho logo no começo da carreira dele. Mas apesar de tudo isso, como foi dito antes aqui, ele assumiu sim a presidência da empresa em janeiro de 2015. Com o passar do tempo, em fevereiro de 2017, o Edson estava jogando uma partida de tênis na casa dele e do nada ele teve um infarto e infelizmente acabou não resistindo. Com a morte de Edson, todos os olhares se voltaram para o Pedro, que estava focado em construir resultados melhores para a empresa. Ele queria expandir a rede e melhorar a qualidade da empresa e dos serviços oferecidos por ela, e assim ele acabaria aumentando o lucro também. Um mês após a morte do pai, lá em março de 2017, o Pedro acabou aparecendo na lista Forbes Under 30, Forbes Under 30, né? Que destaca os brasileiros com menos de 30 anos de idade que são mais relevantes na sua área de atuação, na sua área de trabalho. E mais ou menos um ano e meio depois disso, em agosto de 2018, com apenas 27 anos, o Pedro se tornou o bilionário mais jovem do Brasil. Ele acabou até aparecendo de novo numa lista da Forbes, né, a lista dos bilionários da Forbes, com uma fortuna de aproximadamente 2,7 bilhões de reais. Mas apesar dele aparecer em várias listas, ser considerado um destaque brasileiro e ter uma fortuna bilionária com apenas 27 anos, ele continuou trabalhando focado para melhorar e expandir ainda mais a empresa. E já em outubro de 2018 ele anunciou que um novo cargo estava sendo criado dentro da empresa, o cargo de diretor-geral. O diretor-geral começaria a conduzir o dia a dia das operações, enquanto o Pedro, que é o presidente, passaria a focar mais em questões estratégicas da empresa. Mas vale lembrar que esse novo cargo de diretor-geral não tirou nem um pouco do poder que o Pedro exerce sobre a empresa, porque o Pedro continua sendo o presidente e o cargo de diretor-geral está abaixo do presidente. O Pedro fez tudo muito jovem, desde muito cedo ele participou ali da empresa do pai dele, da Amil, como estagiário, e como estagiário ele podia participar de várias reuniões, e assim ele aprendia muito sobre estratégias e várias outras coisas. E apesar dele ser muito jovem, a gestão dele está sendo muito boa e está trazendo ótimos resultados para a empresa. Ele disse que uma das coisas que mais ajudaram ele a se tornar presidente e ser bem sucedido tão cedo foi entrar nisso tudo com muita humildade. Ele não fingia saber de tudo. Ele sabia que ele não sabia tudo, então ele vivia perguntando e aprendendo com pessoas mais experientes. Ele também destaca e diz que é muito importante você estar cercado das pessoas certas. Tanto é que logo no primeiro ano como presidente da empresa, ele se desfez de mais ou menos 80% da diretoria da empresa e escolheu outras pessoas muito competentes e com muita experiência nessas áreas. Ele diz que quando você não tem muita experiência, a melhor coisa que você pode fazer é escolher o melhor time possível. E também não ter medo de lidar com pessoas que são mais experientes e melhores que você naquele momento. Até hoje o Pedro continua trabalhando para melhorar cada vez mais a empresa e os serviços oferecidos por ela, e está sempre buscando mais e mais inovações. O Pedro é uma pessoa muito discreta e reservada. Ele só costuma falar em público quando realmente é necessário e não costuma ir em eventos ou encontros de jovens executivos. E talvez seja por isso que a gente quase não encontra informação sobre a vida particular dele na internet. Hoje em dia o Pedro costuma dormir 7 horas por noite e ele disse que ele faz isso para não perder a produtividade. Ele também tenta manter sempre uma alimentação saudável e vai na academia 5 vezes por semana. E apesar dele ter muito dinheiro e ser o bilionário mais jovem do Brasil, ele vive uma vida sem ostentações nem badalações, sendo uma vida quase que totalmente focada no trabalho. Mas então é isso, galera, esse foi um vídeo contando um pouco sobre a vida e a história do bilionário mais jovem do Brasil. Se gostaram do vídeo, deixa um like aí embaixo para ajudar na divulgação e não se esquece de se inscrever no canal aí embaixo para você não ficar por fora de nada. Eu vejo você no próximo vídeo. Falou!